Estamos de volta, é o Estúdio Aberto que você acompanha aqui na UX TV, canal 27, UHF, canal 15 do Cabo e todas as nossas repetidoras espalhadas pela região da Serra Gaúcha. São 36 municípios hoje, a área de cobertura da UX TV. Com a gente, a Beatriz Sareta, que é professora, o Nivaldo Pereira, que é jornalista, para a gente conversar um pouco das apresentações do espetáculo Inferência. Proposta inovadora, mescla música, dança e diálogo com especialistas em interação entre público e os três protagonistas. Boa noite, Beatriz. Boa noite, Nivaldo. Como é que é esse espetáculo? Quem explica? Boa noite, Paulo. Boa noite, Paulo. O espetáculo Inferência é um projeto do coreógrafo e bailarino Ney Moraes, que pertence à Companhia Municipal de Dança de Caxias, e ele já há bastante tempo vem fazendo uma pesquisa sobre o corpo, sobre o movimento, usando a dança contemporânea, e chama de Body Motion, né, o movimento do corpo, essa pesquisa dele. E aí esse projeto foi inscrito na Funarte, com o patrocínio da Petrobras, em nível nacional, e concorreu com mais de 500 de todo o território nacional, e só 11 foram selecionados. E entre eles o do Ney, só para mostrar a qualidade, a ousadia que ele está propondo nisso daí. Então o espetáculo, o programa, né, o projeto se constitui de duas partes. Né? A primeira, onde tem uma apresentação cênica de dança contemporânea com 3 protagonistas. Uma criança de 8 anos, que nunca dançou. Um bailarino treinado da Companhia Municipal de Dança e uma pessoa madura, que no caso é a Beatriz, que também nunca tinha dançado. Então são 3 instâncias representando a dinâmica da vida, a apresentação, que dura cerca de meia hora, né? E na segunda parte do espetáculo, do projeto, há uma palestra, uma troca de impressões entre a plateia, né, o público, e um convidado especial. Eu sou o mediador, né, dessa segunda parte, e tem especialistas das mais diversas áreas ligadas ao corpo, ao estudo do corpo, não é? Desde psicólogo, psicanalista, médico pediatra, pesquisadores na área da terceira idade, fisioterapeuta, onde cada um vai dar o seu recorte, o seu olhar sobre o espetáculo, e aí a gente começa a trocar ideias com a plateia. Né? Então teve a primeira parte, com 4 palestrantes, da quarta-feira passada ao sábado, e vai ter a segunda e última parte agora, dessa quarta-feira até o sábado. Essa quarta-feira vai ser o doutor e filósofo Jaime Paviani, que vai fazer uma leitura também da ciência, da filosofia sobre o corpo, sobre a linguagem do corpo, né, sempre depois do espetáculo. Então tem havido uma troca muito positiva, muito interessante, né, depois do espetáculo, onde ninguém está ali para explicar, não é? É um espetáculo de arte, onde cada um tem as suas impressões, faz a sua leitura, mas essa possibilidade de você dar olhares, recortes, como o mesmo espetáculo pode se prestar a diferentes interpretações, diferentes leituras, né? Então tem sido uma troca muito positiva, e a gente até tem falado todos os dias de que o Ney também está criando um conceito novo de se fazer espetáculo. Não é? Que não é apenas a apresentação, de você também dialogar, não é? De convidar pessoas, né, diferentes, de áreas diferentes, fazer uma leitura interdisciplinar. Então é mais ou menos isso daí o Inferência. Não é? Tem um espetáculo que você pode ver como arte e ficar para você, e depois tem a troca, os diálogos também. Houve uma primeira temporada, essa é a segunda temporada? É um total de 8 apresentações. De quarta a sábado. Então teve nessa semana que passou as primeiras 4, né? E agora vão ser as 4 restantes. E Beatriz, como é que é, né? Você nunca dançou e agora participa de um espetáculo assim? Está sendo bem gratificante para mim, porque na realidade nesses anos todos, eu sou professora aposentada, eu tenho me dedicado à música. Eu canto no vocal sem batuta e toco flauta, já toquei na orquestra de sopros, mas eu jamais pensei em participar de algum projeto de dança. Mas esse projeto, ele não é um espetáculo de dança, é uma demonstração cênica, através da qual, justamente o nome inferência, o que quer dizer? É o ato de inferir, o ato de se concluir, de se deduzir. Então, a partir dessa demonstração cênica, em que uma criança movimenta suas articulações, experimenta suas articulações, um jovem, um bailarino profissional, representando a juventude, mostra todo o seu ardor, toda a sua dinâmica, toda a sua inquietação,
não é? Eu, então, represento a maturidade com movimentos, então, próprios da minha idade, mais suaves, mais lentos, porque nesta nossa faixa etária a gente já passou por aquela inquietação, por aquela busca, aquele ardor da juventude e a gente já sabe o caminho que a gente trilhou, a gente já faz uma retrospectiva, uma avaliação da vida e a gente tem serenidade para, como dizer, para lidar com as próprias limitações que surgem com a idade, não é? Então, o Ney é muito sutil no trabalho dele e eu estou gostando muito de trabalhar com ele e o interessante justamente é esse formato que ele deu, que ele está dando a essa pesquisa. Quer dizer, ele pesquisa, a pesquisa dele são os movimentos do corpo a partir das articulações, claro, porque a dança toda, a nossa vida toda, a gente usa as articulações, não é? Não só no movimento físico, mas também a gente se articula com as outras pessoas. A gente tem que ter flexibilidade para lidar com as outras pessoas, como a gente tem que ter a flexibilidade do corpo. Então, esses recortes, né, Nivaldo, têm sido feitos depois da demonstração cênica. Não é? Quer dizer, na primeira noite que falou um pediatra, ele falou muito do lúdico, que hoje em dia as crianças não têm mais, ou têm menos do que na nossa época em que éramos crianças, o lúdico, a fantasia, a magia, né? Em função do computador, em função das tecnologias atuais. Já na segunda noite falou o Carlinhos e ele falava justamente que assim como o corpo precisa se articular, ele precisa das articulações para se movimentar, a mente e as emoções também precisam se articular e isso também está fazendo falta no mundo de hoje, que as pessoas já não se articulam mais tão bem, me parece, né? Tanto que os conflitos provam isso, não é? Até a nível internacional. E na noite seguinte achei interessante também que a psicanalista falou na flexibilidade. Assim como nós temos que ter flexibilidade física, nós temos que ter flexibilidade emocional, mental e social. Então, o formato do projeto é muito interessante e justamente por isso ele deve ter sido premiado, não é? A nível nacional. E o Ney está de parabéns por ter criado essa formatação e, como o Nivaldo disse, seria interessante que todas as obras de arte, os espetáculos tivessem um formato assim, que interagissem e que não se esgotassem em si mesmos. Não é? Porque a gente assiste um espetáculo, a gente vai para casa, cada um sofreu uma emoção, passou por uma emoção, gostou ou não gostou, mas explorar isso depois num grupo que assistiu é muito rico, é muito rico. O espetáculo seria, então, a primeira parte sempre é igual, o que muda muito e profundamente. Exatamente. E a segunda parte, aí sempre é nova. É a leitura oferecida, né, que sempre é um recorte de um profissional diferente, apesar de trabalhar com o corpo, com a observação dele, mas a provocação é diferente. Então a plateia interage e sempre se soma. Não é? Eu disse que o interessante era que todo mundo fosse todos os dias, pelo menos para o debate, porque você sempre leva uma porta aberta para uma leitura diferente. Uma coisa curiosa que a gente estava vendo, assim, a complexidade de como essa demonstração cênica abre portas para o entendimento, não somente da vida, das etapas da vida ali representadas pela faixa etária, né, dos três bailarinos, entre aspas, os três né? corpos. Os três corpos, é melhor. Mas como tipo tantas leituras a gente pode fazer, e uma delas eu disse que era uma leitura política, porque ele trabalha com a flexibilidade, com as articulações, com a possibilidade de articular, né? E a gente vendo o mundo hoje tomado pelos radicalismos, fundamentalismos, pela rigidez, não é? Ou seja, está faltando articulação no mundo, não é? Está faltando diálogo, está faltando mobilidade. E acho que o espetáculo, de certa forma, também permite fazer essa leitura, entre muitas outras, né? Como foi a reação do público na semana passada? Foi excelente, tem sido excelente porque depois, geralmente, até o público não é um espetáculo muito claro de entendimento, ele é mais de provocação. A psicanalista convidada, inclusive, ela diz que a arte fala de inconsciente para inconsciente. E ninguém está ali, até depois, nas palestras, nos encontros, ninguém está ali para explicar, não é? Cada um deve fazer a sua leitura, deve ser tocado do seu modo, e é para isso mesmo que a arte funciona. Mas eu acho assim que na medida que se começa a discutir, a oferecer algumas chaves, alguns olhares, né, as pessoas começam a se manifestar.
né? E termina gerando uma grande conversa, cada um falando da sua impressão, e às vezes o tema levantado, que já se falou da maturidade, do respeito pelo idoso, o olhar atento para a criança, e todo mundo começa a falar de uma história, trazer a sua experiência também. Então tem sido muito gratificante, assim, cada encontro, pelo menos esses 4 que aconteceram, foram todos diferentes e todos muito bons, assim, recompensadores. Por isso que eu disse que esse formato tem que ser levado adiante, assim, tem que ser o primeiro, né, de muitos, sempre que uma obra de arte se permitir essas reflexões múltiplas, seja uma exposição de arte, um espetáculo teatral, né, ou outros de dança, que a gente possa também agregar conhecimento, trocar ideias, né, para que aquilo cresça, aquilo permita outro tipo de leituras para quem assistiu. Vamos dar o serviço do espetáculo, esqueci de falar, né? Que É horas, bom, né? o local, Licença aqui, o ingresso. É interessante né? dizer que o público é restrito, né? Limita-se a cerca de 30 pessoas, né? Não é aberto assim a um público muito grande. Bem não é? restrito, né, Beatriz? Porque justamente para proporcionar esse diálogo posterior, então... Pode ler, Nivaldo. Sim, e é a entrada franca, lá no Centro de Cultura Dr. Henrique Ordovás Filho, no primeiro piso. Na sala da Companhia de Dança. Na sala da Companhia Municipal de Dança, né, logo em cima da galeria. Começa às 8 em ponto, dessa quarta-feira até o sábado. Então, nessa quarta-feira, depois da demonstração cênica, o palestrante vai ser o professor Dr. Jaime Paviani, daqui da universidade. Na quinta-feira, o palestrante é o fisioterapeuta Miguel Ângelo Machado. Na sexta, a psicóloga Maria Marlene da Silva Faria. No sábado, a doutora em processos criativos Cecília Almeida Salles, que ela é convidada, ela vem de São Paulo, né? E no sábado vai ter um plus, que é depois dessa palestra, todos os palestrantes vão fazer uma mesa redonda, então vai ter ainda esse fecho, né? Então, promete, né? Sempre depois da demonstração. Então, começa às 8 em ponto, gratuito, né, com patrocínio Petrobras, né, a realização da Funarte, né, nessa seleção que acho que evidencia e coloca o valor da arte produzida aqui em Caxias, mais especificamente acho que o segmento da dança, né, Caxias do Sul é referência no país, né, na dança contemporânea, através da Companhia Municipal de Dança, e foi pelo histórico das pesquisas e das demonstrações cênicas já feitas aqui pela companhia, o próprio talento do Ney, não é, porque é a leitura dele, a pesquisa é dele, é como se fosse uma pesquisa acadêmica, onde a teoria dele está ali naquela demonstração, e não é à toa também que se permite a toda essa série de leituras e de somatória, né? E a contrapartida é que isso daqui tudo está sendo gravado em vídeo, então vai estar disponível para outro tipo de pesquisa, né, para ele dar prosseguimento. A gente vinha até comentando que nessa pesquisa dele, de trabalhar com os corpos e a mobilidade, né, o body motion dele, ele já tem a ideia, dando prosseguimento a essa etapa, de trabalhar somente com não dançarinos. Né, somente com pessoas de diferentes faixas etárias. E de diferentes áreas. Diferentes áreas. Então, trabalhando mesmo ninguém dançarino. Ninguém dançarino. A leitura do corpo e a tua mobilidade no ambiente, né, que aí teu caráter está no teu movimento. Então isso tem sido muito interessante. Ele trabalha assim ele trabalha o corpo. Pode ser um corpo com mais flexibilidade ou menos flexibilidade, ele vai trabalhar dentro das possibilidades daquele corpo, que é o que ele tem feito comigo, né? Afinal, tenho 63 anos e me senti muito à vontade em trabalhar com ele, pela sutileza a maneira dele conduzir o trabalho. E os lugares para os 30 primeiros? Não, ou tem convite? Tem que retirar, tem que reservar a senha ou ir lá retirar o ingresso. Não pode chegar lá sem nada na mão, não entra. Mas por que não faz um lugar maior? Atrapalharia? Eu acho até que a própria leitura, o que ele está querendo, né, é exatamente essa interação, essa devolução que o público também dá. Então, acho que nesse primeiro momento tem que ser mesmo para uma plateia mais restrita. Né? Mas sempre tem vagas, né? Ainda dá para... Teve um dia que ultrapassou, acho que foi sexta-feira, me parece que tinha 34, 35 pessoas. Quer dizer, não é assim também, 30 não entra mais nenhum. Rígido, né? Não é tão rígido, não. Por favor, podem ir, né? Eu sempre digo que o... 10, 15% da mais a gente põe, né? E o barato até é ver mais de uma vez.
Ah, claro. Eu estou sendo privilegiado, que eu sou o mediador das Você palestras. assiste todas. E eu tenho que assistir todas. E isso tem me enriquecido muito. Não somente a demonstração cênica, cada dia eu percebo uma coisa diferente. Claro. Cada dia os próprios bailarinos fazem